Fala galera, tudo bem com vocês? Marcos na área, sejam muito bem-vindos ao Dicas de Química. Bom galera, hoje faremos o primeiro vídeo do tema Química Orgânica. Vamos fazer uma introdução, contextualização do assunto e as primeiras considerações. Vamos lá? Bom, a primeira vez que a química foi dividida foi em 1777, que foi dividida entre química orgânica e química inorgânica por Bergman. Bergman definiu a química orgânica como a área da química responsável pelo estudo dos compostos extraídos dos seres vivos. Porém, acabou caindo em desuso, principalmente em 1828, com os experimentos de Wöhler, pois ele conseguiu sintetizar a ureia a partir do cianato de amônio. Coloquei aqui a reação para vocês darem uma olhadinha. Vocês podem ver que aqui o cianato de amônio, após o aquecimento, produziu ureia, ou seja, um composto inorgânico produzindo um composto orgânico, fazendo com que a teoria de Bergman caísse por terra. Chegamos então a Kekulé, em 1858, que fez novas considerações e muitos estudos a respeito da área e definiu a química orgânica como sendo a área da química responsável pelo estudo dos compostos do carbono. E essa definição é utilizada atualmente ainda. Kekulé nos deixou alguns postulados muito interessantes. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá aos postulados de Kekulé então. O primeiro postulado de Kekulé diz a respeito da tetravalência do carbono. Sim, o carbono é tetravalente. O carbono tem número atômico igual a 6, e se fizermos a distribuição eletrônica, teremos aqui 1s2, 2s2, 2p2. Na camada de valência, teremos 4 elétrons, comprovando a tetravalência do carbono, o que nos leva ao segundo postulado dele. O segundo postulado de Kekulé nos diz que o carbono possui 4 valências livres. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a ligação do heteroátomo, ou seja, aquele átomo diferente que for ligado à molécula, não irá diferir o composto. Coloquei aqui um exemplo para vocês com o clorofórmio. Identifiquei aqui o hidrogênio e não importa o local em que ele está ligado, continua sendo o clorofórmio. Ele não muda o composto pelo local de ligação que ele está. E por fim, teremos agora que eu julgo o postulado mais importante para a química orgânica, que é o carbono forma cadeias carbônicas, ou seja, os átomos de carbono têm a capacidade de agrupar-se entre si, formando verdadeiras cadeias carbônicas. Coloquei aqui 3 exemplos com o propano, o 2-metilbutano e o ciclobutano. Mas afinal, o que são esses risquinhos, né, entre aspas, que ficam aqui entre os átomos? Vamos ver? Não são risquinhos, gente, são as ligações, e existem 3 tipos diferentes dela. As ligações simples, ou seja, quando você vê apenas um separando aqui, elas são denominadas na nomenclatura da molécula como AN, e elas resultam do compartilhamento de apenas um par de elétron. Coloquei aqui como exemplo o metano, o etano e o pentano. Vocês podem reparar que todas elas são ligações simples, ou seja, na nomenclatura ficará AN em cada um deles. Temos então as ligações duplas. As ligações duplas são resultados do compartilhamento de 2 pares de elétrons e elas recebem a nomenclatura EN. Podem ver aqui como exemplo do eteno que eu citei, uma ligação dupla, e o propadieno com 2 ligações duplas. Todas elas com EN na nomenclatura. Temos então a ligação tripla. Está começando a ficar complicado, hein? Ligação tripla ela é resultado do compartilhamento de 3 pares de elétrons e recebe a nomenclatura IN. Podem ver aqui no etino. O etino tem uma ligação tripla e o 2-butino aqui também. Aqui está identificado a nomenclatura do carbono e mais para frente teremos uma aula apenas sobre nomenclatura de compostos orgânicos, para que possamos construir esses nomes. Certo? Bom, galera, para finalizar, separei aqui algumas propriedades
dos compostos orgânicos, para que nós possamos entender como eles atuam no dia a dia. E essas propriedades são muito importantes porque elas costumam cair direto em vestibulares, em concursos. Então é muito bom ter esse conhecimento também, além de todos os conhecimentos da química orgânica. Bom, os compostos orgânicos apresentam ligações predominantemente covalentes, o que lhes dá algumas características peculiares, como ponto de fusão e ponto de ebulição baixos. Lembra daquela regrinha que a gente falava no começo do ensino médio, que semelhante dissolve semelhante, semelhante dissolve semelhante? Então, como são apolares, eles são solúveis em solventes apolares também. Em solução aquosa, não conduzem eletricidade e podem apresentar polimeria e isomeria. Isomeria será outra área que nós veremos mais para frente, que é a capacidade de moléculas com a mesma fórmula molecular apresentarem posições, cadeias diferentes. Nós vamos ver isso, é muito legal. E a polimeria seria a união de determinadas partes de um composto enormemente. Então, galera, vamos ficando por aqui. Curtam nossa página, compartilhem esse conteúdo, deixem nos comentários novas indicações, perguntas, para que possamos cada vez ir melhorando mais os nossos conteúdos. Na próxima aula eu pretendo fazer uma contextualização maior sobre o átomo de carbono, mais completa, para que nós possamos saber as utilizações dele no dia a dia, como essas ligações que eu apresentei agora, falando que eu denominei como simples, duplas e triplas, como elas se chamam, ligações sigma, ligação pi, toda a ligação, toda a geometria do carbono, como é que vai funcionar as ligações entre si. Vai ser uma aula mais completa, um pouquinho apenas sobre o carbono. Tá ok? Grande abraço. Dicas de Química vai ficando por aqui.